Olá, sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras, e estamos iniciando agora mais um Conversa com o Analista. O assunto de hoje é soja. Eu estou aqui com o analista e consultor de safras e mercado, o Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Dylan? Olá a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mercado aí que tem relatório do USDA nessa sexta-feira e o mercado deve se agitar um pouquinho. Certo, Luiz. Então, começando pelo assunto que tem dominado aí o comportamento da soja nos últimos dias na Bolsa de Chicago. O fator clima é motivo de preocupação, clima no Brasil, principalmente, Luiz? Sem dúvida, Dylan, né? Embora a gente tenha prevista uma melhora climática, né? E já está vendo isso, na verdade, né? Desde o início de dezembro, final de novembro já, com chuvas retornando para o centro-norte do país, com a umidade mais elevada no sul diminuindo um pouco, né? E com os mapas apontando para um clima melhor, né? Um clima mais regular agora, ao longo de dezembro. O que passou trouxe alguns estragos, dá para dizer assim, tá? Eu acho que principalmente no Mato Grosso, né? No centro-norte como um todo, mas principalmente no Mato Grosso, a gente tem problemas, tá? A gente vai ter perda de potencial produtivo, já tem, na verdade, né? Inclusive nós já reduzimos o nosso número aí de estimativa de produção. A gente não está trabalhando mais com uma safra cheia no Brasil. Acho que já dá para falar com alguma certeza que a gente não vai atingir esse potencial produtivo que a gente tinha. Não quer dizer que a gente não possa ainda atingir uma safra recorde, né? Ter uma produção recorde. Então, a grande dúvida do mercado é exatamente qual é o tamanho desse problema no Brasil, né? Porque, querendo ou não, as chuvas voltarem, as chuvas podem ajudar lavouras mais tardias, enfim, lavouras que foram semeadas um pouco mais tarde no Brasil, principalmente no norte e nordeste, né? Que é um ponto de atenção importante, porque é onde realmente, né, como eu falei, no centro-norte, é onde tem essa baixa umidade nesse ano, que é típica de El Niño, né? Mas se as chuvas voltarem como estão voltando, né, e elas permanecerem ao longo de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente pode ter as lavouras do norte e do nordeste de alguma forma podem ser salvas, né? A gente já teve isso em 2021 e pode acontecer algo parecido. Obviamente vai depender dessa questão. Mas a grande questão é quantificar o tamanho do problema, principalmente no Mato Grosso, né? É um estado muito grande, a gente sabe que tem regiões muito ruins, tem regiões que não estão tão ruins, tem regiões boas, e está muito difícil da gente chegar num consenso, digamos assim, tanto que o mercado, né, Sim. as várias entidades ou consultorias do mercado aí tem divergido muito nos números, né? A gente não tem um consenso. Então, assim, respondendo diretamente a pergunta, sim, o clima ainda é ponto focal do mercado, ainda é um fator determinante para os rumos do mercado e como um todo, principalmente Chicago, né? Mas a gente não pode esquecer que não é só o Brasil que conta, a gente também tem a Argentina aí entrando na jogada e a gente está prevendo, né, uma produção grande na Argentina, o que pode ajudar a compensar as perdas no Brasil. A gente pode até falar um pouquinho sobre esse comportamento da Bolsa de Chicago, né? Chicago vinha numa ascendente, preços até que estavam surpreendendo, está no patamar acima de 13 dólares por bushel, mas nos últimos dias parece que o mercado deu uma acomodada, absorvendo essa questão climática. É mais ou menos por aí, Luiz? Se a gente for ver o gráfico em Chicago, né, Dylan, exatamente nas últimas 2, 3 semanas, mais ou menos, Chicago começa a perder fôlego e começa a apontar para baixo de alguma forma, né? Começa a buscar uma correção do movimento positivo, que também foi um movimento em cima de questões climáticas, né? Quando o mercado começou a ver o clima ruim ao longo de novembro, principalmente, outubro também, mas principalmente novembro no Brasil, ele começou a precificar isso, né? A possibilidade da gente ter problemas produtivos, uma safra menor que o esperado. Agora, com o retorno das chuvas, de alguma forma, alguma esperança de que essa regularidade maior no clima possa trazer alguma recuperação ou impedir que as perdas aumentem, no mínimo, no Brasil, começou a pesar, né? E como eu falei, está entrando a Argentina na conta e, querendo ou não, a Argentina tende a ter, pelo menos até esse momento, uma safra grande. E somando uma safra grande de recuperação da Argentina com uma safra brasileira, até mesmo com problemas, é muito difícil a gente não ter uma safra sul-americana maior. Então, Chicago está precificando isso, né? Ele está muito volátil, naturalmente, porque o mercado de clima na América do Sul está precificando isso, mas a gente vê que ele perdeu força nos últimos dias e está mais próximo de 13, né? O que a gente vinha comentando já enfim, desde o início do plantio,
que se a gente tivesse uma safra cheia na América do Sul, ou pelo menos uma safra maior que a do ano passado, o que é muito provável, Chicago tenderia a buscar os 13 e não os 14, como ele estava tentando, né? Então, a gente vê uma briga aí do primeiro contrato, tentando se manter o contrato spot, né, acima dos US$ 13. Ontem ele chegou a trabalhar abaixo, hoje já deve estar, já está mostrando no pregão antes do regular que pode voltar a trabalhar acima. Os contratos lá para maio, por exemplo, já estão pensando em 13,50, que é um patamar importante para eles. Então, assim, a gente está no auge da volatilidade do mercado climático sul-americano, né? E a gente tem o USDA nessa sexta-feira que pode colocar mais uma pimentinha aí nesse movimento. É isso que eu ia te perguntar agora. Completando esse quadro de volatilidade, ainda tem o USDA. Dezembro normalmente é um relatório que não tem muito impacto, mas essa tradição que vinha do USDA, pelo menos nos últimos relatórios, tem sido quebrada, né, Luiz? O que a gente pode esperar aí desse relatório? Deve ser quebrada assim, porque há necessidade do uso ajustar o número brasileiro. Não tem por que ele não ajustar, né? Tá todo mundo ajustando. Os problemas estão aí, né? Como a gente falou, eles são um fato, né? E não faz sentido o USDA manter o número inicial lá de meados do ano, porque a gente não deve chegar naquela produção, porque tem problemas. A verdade é essa. Então, a expectativa é que o USDA corte a safra brasileira. Não vai trazer grandes alterações para os números americanos, né? Que é o que mais Uhum. importa, de fato, mas nesse momento de consolidação final de colheita nos Estados Unidos, tudo mais, pós-colheita, né? É difícil o USDA mexer de forma relevante nos números americanos. Então, as atenções vão estar voltadas para o número brasileiro, de fato, né? Nem mesmo o número argentino vai sofrer alguma alteração, muito improvável, né? E se sofrer, vai ser para mais, provavelmente, mas é improvável que isso aconteça. Então, a grande dúvida é qual vai ser o tamanho do corte que o USDA vai trazer, né? Se vai ser É. 2, 3 milhões, se vai ser mais para 5 milhões. Eu apostaria no máximo em 5 milhões. Eu acho que de 3 a Uhum. 5 milhões é um número que faz sentido, né? Mas vamos ver, o USDA tem nos surpreendido nesse ano, né? Nos Claro. últimos tempos, e a gente não pode não esperar também por alguma surpresa. Enfim, é muito difícil da gente conseguir prever o USDA nesse momento, mas que o corte vai vir, 99% de chance de vir. Luiz, em meio a essa volatilidade, essas dúvidas sobre o clima, a expectativa com o USDA, como é que tem se comportado o mercado interno? Bom, o mercado interno, de alguma forma, encontrou algum suporte em outubro e novembro nas questões climáticas brasileiras, né? Por um lado, Chicago acabou ajudando em alguns momentos, como eu falei, ele vinha no movimento positivo que agora começou a corrigir, mas também a incerteza com relação à produção brasileira também ajudou o prêmio de alguma forma, né? Os Uhum. compradores e vendedores colocaram esse risco climático no prêmio, não tem como não colocar. E prêmio que vinha numa queda mais constante acabou se recuperando em alguns momentos, inclusive subindo junto com Chicago em algumas sessões, o que não é muito comum. Mas agora, a partir do momento que a gente está colocando a Argentina na conta, a gente vê o prêmio voltando a perder força, o que é uma tendência, né? A gente espera por prêmios mais fracos, principalmente a partir da colheita brasileira, porque a gente deve ter uma produção sul-americana maior, né? E aí mexe com o prêmio regional aqui. A Argentina, querendo ou não, impacta no prêmio brasileiro. Então, assim, a gente teve uma recuperação de preços, querendo ou não, em outubro, novembro, e agora os preços estão começando a perder força de novo, estão começando a apontar para baixo. Então, eu acho que esse é um movimento que, obviamente, um Chicago que ganha um pouquinho de força em cima do USDA, por exemplo, que é o que pode acontecer, né, por um corte, pode trazer uma oportunidade de preços um pouquinho maiores, mas o macro ainda continua apontando para baixo. Então, eu entendo que esses movimentos recentes aí de valorização foram e ainda são, de alguma forma, uma oportunidade, né? Porque a tendência ainda para os preços a partir da colheita, do início da colheita, né? E no primeiro semestre como um todo, dá para dizer, é de preços mais baixos do que a gente tem agora. Então, é importante o produtor ficar de olho aí e aproveitar, eventualmente, né, esses picos que o mercado dá. Tá certo, Luiz Fernando Gutierrez Roque, analista e consultor de safras e mercado. A gente conversou sobre a situação do mercado interno e também do mercado internacional de soja, em meio a toda essa volatilidade com a questão climática no Brasil e também a expectativa em relação ao relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que será divulgado na sexta-feira, dia 8, às 14 horas, e pode trazer alguma surpresa para o mercado. Luiz, muito obrigado pelas informações.
Obrigado, Dylan. Até a próxima. Até a próxima. Eu aproveito e convido a quem está assistindo que entre no nosso canal do YouTube de Safras, Safras TV, se inscreva, as notificações, coloque as notificações para receber os nossos vídeos sobre os principais mercados e também visite o nosso site safras.com.br, conheça o nosso cronograma de cursos e também todas as informações que você precisa para fazer o melhor negócio com a soja e com as demais commodities agrícolas. Obrigado, Luiz.